A santidade não exclui nossas fraquezas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Libenter gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi. Meus irmãos, as palavras do apóstolo São Paulo que ouvimos hoje são bem misteriosas. Eu me gloriarei em minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eu me gloriarei em minhas fraquezas. Essa afirmação é misteriosa, porque parece-nos que deveríamos fazer exatamente o contrário, que deveríamos nos gloriar não em nossa fraqueza, mas em nossa força. Nossa ideia de santidade muitas vezes retrata uma perfeição que exclui qualquer tipo de fraqueza. Os filósofos da antiguidade pregavam uma perfeição moral chamada apatheia, que buscava a supressão de todos os movimentos das paixões humanas. Assim, qualquer inclinação à ira, à luxúria, à avareza ou qualquer outra paixão seria um mal em si mesmo. O simples fato de que alguém teria uma tentação seria já um fracasso na ordem moral. Se nós seguimos essa forma de pensar, ser santo significaria ser perfeito. E ser perfeito significaria não ter fraqueza alguma, não ter tentação alguma. Mas, meus irmãos, não é essa a santidade que Deus nosso Senhor pede de nós. A verdadeira santidade não se encontra nesse estado utópico de apatheia. A santidade não requer a supressão completa dos movimentos de nossas paixões. Caso contrário, não haveria nenhuma esperança de santidade para nós. Porque quem de nós pode controlar nossas paixões de tal forma que não sentimos seus movimentos de vez em quando? Quem de nós está livre de toda a tentação? Meus irmãos, a resposta é nenhum de nós. Nenhum de nós. Todos nós temos nossas fraquezas. Todos nós temos más inclinações em nossa natureza, consequências do pecado original. Todos nós temos nossas batalhas e nossas próprias tentações. Para um, a luta é especialmente contra a gula, para outro, contra a luxúria. Outro ainda tem que lutar contra a ira, ou a avareza, ou a preguiça, ou a inveja, ou o orgulho. Estas são as paixões, as enfermidades, as fraquezas de que sofre nossa natureza. Porém, mesmo num tal estado, somos chamados a ser santos. E aqui temos que entender que a santidade não exclui nossas fraquezas, e nossas fraquezas não excluem a santidade. E esta é a grande lição de hoje para nós. Tenho que confessar que sempre foi um motivo de grande perplexidade para mim o fato de que Deus permite que essas fraquezas permaneçam em nós. Sempre me foi algo difícil de entender que, quando estamos tentando ser fiéis a Deus, nós temos ainda que lutar contra nossas más inclinações. Pareceria que, uma vez que começamos a servir a Deus de forma mais séria, as tentações acabariam e os efeitos do pecado original viriam, de alguma forma, a evaporar, a desaparecer. Mas logo descobrimos que esse não é o caso. A palavra tentação tem uma conotação muito negativa para nós. Nós vemos as tentações como ocasiões de queda, e então nos perguntamos como que Deus pode permitir tal coisa. Mas o que nós não vemos é o outro lado da tentação. A tentação não é apenas uma ocasião em que podemos perder, mas é também uma ocasião na qual podemos ganhar. Cada tentação é uma luta. Ela nos coloca na arena. E de fato, nós podemos vir a perder, mas nós também podemos vir a ganhar a batalha. E é por isso que Deus permite as tentações. Porque por elas nós aprendemos a ser humildes e também porque podemos crescer em virtude e ganhar muitos méritos. Cada tentação que resistimos é uma nova pedra preciosa para a nossa coroa no céu. O apóstolo São Tiago diz: Feliz o homem que sofre a tentação. Feliz o homem que sofre a tentação, pois depois de ser provado, ele receberá a coroa da vida, que Deus
prometeu para aqueles que o amam. Só conseguiremos a coroa se lutarmos e vencermos. E sempre podemos vencer com a oração, a recepção dos sacramentos e a mortificação. Portanto, meus irmãos, não devemos nos desesperar quando nos vemos cercados por tentações. Às vezes sentiremos raiva, às vezes orgulho e assim por diante. É assim que as coisas se passam em nós. Esses movimentos de nossas paixões fazem parte desta vida. Não podemos evitá-los completamente. Mas devemos lembrar que as tentações não são pecados. Elas só se tornam pecado se eu voluntariamente consinto com elas, ou se eu voluntariamente me exponho a elas. Mas, caso contrário, as tentações não são pecados. Ser tentado não é sinal de que não estamos com Deus. Mesmo os santos tiveram tentações. E quanto mais eles tentavam ser fiéis a Deus, mais tentações eles tinham. E podemos ver isso na epístola de hoje. O grande apóstolo São Paulo diz que tinha um espinho na carne, o que muitos entendem significar que ele sofria de tentações da carne. E quando ele pediu ao Senhor para libertá-lo daquilo, o Senhor disse: Minha graça te é suficiente. Minha graça te basta. Meus irmãos, a graça de Deus é suficiente para nós. Portanto, embora sejamos fracos, ainda assim podemos ser santos. E aqui nós vemos que a santidade é mais acessível do que pensávamos, porque ser santo não significa ser perfeito como nós costumamos entender a perfeição. Nosso ideal de santidade não é a apatheia dos filósofos pagãos, mas nosso ideal de santidade é a caridade dos santos. E a caridade é, acima de tudo, o amor a Deus. Esta é a essência da santidade, amor a Deus. E é por isso que este é o primeiro mandamento, porque é o mais importante de todos, o amor a Deus. Embora tenhamos nossas fraquezas, nossas batalhas, embora tenhamos nossos defeitos, mesmo assim podemos ser santos. É possível se simplesmente nos esforçarmos para amar a Deus, fielmente, mais e mais, cada dia de nossas vidas. E, se eu amo a Deus, amarei meu próximo, e também observarei todos os outros mandamentos da lei divina. O amor de Deus é tudo, tudo. E assim podemos entender melhor as palavras de São Paulo: Eu me gloriarei em minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Porque é somente quando eu reconheço a minha fraqueza que o Senhor pode vir me ajudar. Se eu continuo dizendo, eu sou forte, eu não preciso de ajuda, então não há nada que Deus possa fazer por mim, porque eu fecho as portas. Mas, se eu simplesmente confesso a minha fraqueza, o meu nada diante de Deus, então a força e o amor de Cristo podem vir e operar em minha alma. E isso é santidade. Não a força do homem, mas a força de Deus no homem. Em minha fraqueza, eu posso ser verdadeiramente forte. Forte não de minha própria força, mas forte da força de Deus. Apesar de todas as nossas imperfeições, apesar de todas as nossas fraquezas, Deus pode e quer santificar cada um de nós. Nós só precisamos amar a Deus e deixá-lo agir em nossas vidas. Santidade não é algo impossível, mas é simplesmente se esforçar para amar a Deus, cada dia acima de todas as coisas. Portanto, nunca desista, nunca se desespere. Deus te chamou para ser santo, e você se tornará um santo. Você só precisa estar disposto a amar a Deus acima de todas as coisas, concretamente, todos os dias de sua vida. E é isso. Portanto, meus irmãos, lembre-se sempre, o amor de Deus é tudo. Essa é a nossa santidade e a nossa força em nossa extrema fraqueza. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.